Eu não sei se quis fazer um sarcasmozinho ou não, mas o ministro Alexandre de Moraes marcou para o dia 22, né, a data do julgamento que pode tornar o Bolsonaro inelegível. Qual que é o conteúdo dessa ação? Bolsonaro teria se reunido com embaixadores para falar coisas antidemocráticas. Em resumo, é isso. Bolsonaro se reuniu com embaixadores para falar coisas antidemocráticas. Fascismo! Não pode, inelegível. Querem tornar ele inelegível por isso. Agora, será que vão tornar ele inelegível? Porque essa ação estava rolando, eu falei, aconteceu muita coisa na última semana. A semana passada foi uma verdadeira desgraça. Foi um verdadeiro balde de água fria para quem acha que o Brasil está na democracia. Semana passada foi emocionante, parecia a final de novela nos anos 90. Era uma atrás da outra. É verdade. Parece o Game of Thrones. Só que com o povo meio assim, a jumentalha ainda meio mascando a alfafa. Tem gente que ainda não percebeu. Porque se o Bolsonaro pode se tornar inelegível porque ele se reuniu com embaixadores para tratar de um assunto antidemocrático contra a democracia brasileira, eles também vão ter que tornar o Lula inelegível, porque, afinal de contas, ele trouxe um ditador, e quem diz isso é a ONU, e ele vai ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional, um ditador que estupra, mata, que faz sumir, um estuprador cruel, sádico, que é o Maduro, com pompa e circunstância, chamando ele de democrático e ainda por cima dizendo que o que ele faz é democracia. Lula falou para o mundo inteiro de Brasília, durante o seu expediente como presidente, que estuprar politicamente é válido, é democrático. E Maduro faz isso. Que matar, sendo Maduro, é democrático. Que desfazer família, sumir com pessoas é democrático. Que arrebentar com a imprensa é democrático. Que fazer acordo com o narcotráfico é democrático. Porque quando ele fala que o regime do Maduro está sendo atacado por uma narrativa antidemocrática, ele está dizendo que ele é um democrata. Sim. E está dizendo que trouxe ele a título de chefe de executivo de um Estado democrático. Então ele falou que o estupro é democrático, que o assassinato é democrático, que tortura é democrático. O que é pior? A reunião do Bolsonaro ou o Lula? Qual é a situação do TSE agora, E se me permite, Pavinato, por favor. Mais um. O Brasil não foi signatário do documento da ONU que tinha mais de 50 países censurando Daniel Ortega. Ou seja, mais um ditador que comete atrocidades. Sim. E o chefe do Poder Executivo brasileiro se nega, por convicções pessoais e ideológicas, a assinar um documento como esse. E se fala do Putin, né? Na guerra da Ucrânia, a conduta que o Lula tem de sempre passar pano e defender o Putin e de atuar de forma confrontativa ao Zelensky, que está sendo atacado. E eu vou adicionar mais um ainda nesses pontos que o Pavinato falou, que aqui a gente está vendo que o que está colocando esse julgamento, que vai ser julgado dia 22, são possíveis comentários sobre questionar as urnas eletrônicas. Então ele também está falando que na Venezuela as urnas também são ok, são democráticas. Porque lá, afinal de contas, o Maduro está lá há tantos anos e, de novo, não tem a menor perspectiva do Maduro sair de lá. Ou seja, narrativas. Isso sim são verdadeiras narrativas, não o que ele diz que são narrativas. Exato. Veja se pode. Você acha que o Bolsonaro vai ser condenado, Cris? Olha, com base no que aconteceu semana passada. Sim, olha... Porque não dá para fechar os olhos, pelo amor de Deus. Não dá para fechar os olhos. É um absurdo essa condenação que se espera e o que se comenta nos meios jurídicos é que essa condenação é dada como certo. O que se comenta de uma forma clara é que o que se discute é a quantidade de votos, se vai ser 5-2 ou se vai ser 6-1, mas essa condenação ela é dada como certa. Agora, não tem elemento nenhum para isso, não tem justificativa nenhuma. Eu discordei, e eu me lembro na época, aqui na Jovem Pan, eu discordei frontalmente da prática do Bolsonaro. Acho que o Bolsonaro errou. Errou naquele momento, agora errou politicamente, deve ser criticado pela imprensa livre, deve ser criticado dentro da democracia, uma hora acerta, uma hora erra, esse tipo de coisa faz parte. Isso era causa para impeachment, não para crime de eleitoral. Não para crime eleitoral. Porque não existe esse crime eleitoral. Eu quero saber se esses embaixadores estrangeiros votam no Brasil, né? Quer dizer, cadê a potencialidade de influenciar no pleito eleitoral? Isso não se relaciona em nada com as eleições, temos que parar com essa sanha de ficar restringindo
restringindo o direito político da sociedade. O Brasil é o país que mais restringe os direitos políticos da pessoa. Temos que ter, gente, discussão séria, discussão racional, com base na lógica. E não falar, esse aqui eu não gosto, esse aqui tem que ficar inelegível. Não tem cabimento isso. Agora, pule de 10. Vai dar, o Bolsonaro vai perder por 5-2 ou 6-1 essa votação agora no dia 22. Talvez não seja votado no dia 22, né? Talvez. Olha, só uma notícia de última hora aqui, queridos. O Supremo Tribunal Federal, ele decidiu agora há pouco arquivar aquela investigação contra o presidente da Câmara, o Arthur Lira, por suposta corrupção passiva. Eles acataram o parecer do PGR que não haviam provas suficientes que ligavam, né, o dinheiro ao assessor e o assessor a ele. Então aí valeu. E aí falando em parecer, valeu a garantia do processo penal, pelo menos. E falando em parecer do Ministério Público, nesse caso que a gente fala agora da cassação do dia 22, o Ministério Público, que foi ali nomeado pelo seu Augusto Aras, procurador-geral nomeado pelo Bolsonaro, entende que tem elementos de cassação. Pois é. Muito curioso. Até um pouco tempo atrás, a gente podia dizer que o Brasil era um país onde aos inimigos valia tudo e aos inimigos a lei. O problema é que hoje em dia nem mais a lei os inimigos têm. Não tem nada. Então, os inimigos, assim, vão ser tratados de uma forma completamente arbitrária, sempre visando punição, e que, por mais que a gente não pode deixar de negar que falas como a do Bolsonaro no passado, quando ele chamou os embaixadores, foi um erro, não deveria ter feito isso. Um dos muitos erros que o Bolsonaro fez ao longo do caminho, não à toa perdeu as eleições no final de contas, mas que hoje em dia o Lula fez tudo muito pior. Tá tão descarado. O Lula fez muito pior. Com respaldo institucional. Quem é que o Bolsonaro matou? Quantas vidas foram perdidas com a reunião do Bolsonaro com os embaixadores? Quantas pessoas morreram? Quantas? Zero. Nenhuma, zero. Agora, quantas pessoas continuam morrendo, continuam sendo torturadas e estupradas por esse incentivo que ele deu? Milhares. Milhares. No mínimo, 230. Que é um número, é o último levantamento da ONU enquanto esteve lá. E do ponto de vista objetivo, Pavinato, qual foi, o Cristiano está aqui eleitoralista, colega muito competente na área, qual foi o benefício eleitoral que essa reunião trouxe para ele, que poderia ter dado a ele uma vitória sobre o seu adversário? Que é isso que busca a justiça eleitoral, né? Do ponto de vista de uso de qualquer situação ou envolvimento de pessoas ou dinheiro ou qualquer coisa que seja na justiça eleitoral, você vai buscar o que aquilo gerou de desproporção no pleito. Foi uma arma que você usou que deixou seu adversário desvotado. O que trouxe? Nada, absolutamente nenhuma vantagem eleitoral. Então alguém se torna inelegível por ter usado de um artifício que não trouxe vantagem eleitoral, pelo contrário, lhe trouxe muitas críticas na imprensa. Foi margem para ser criticado, não para ser elogiado. E não existe crime, o rol de crimes eleitorais, o crime de abuso de poder político. Até aí, seguir rol, a linha Q também admitiu uma interpretação. Não tem. Olha, gente, princípio de direito penal em toda a democracia. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há. O dia que houver um crime sem uma lei anterior ao fato que diga que aquilo é crime, e alguém for condenado por uma coisa que não é definida na lei como crime, nós estamos numa ditadura, nós estamos num fascismo, nós estamos na roça, no pior dos sentidos, e não é a do agronegócio, é a do MST. É aquela roça onde se passa fome. É aquela roça onde você tem grilhão na perna, que você tem que ser lobotomizado. Você vira sectário, entra numa seita, vira um imbecil. Não pode haver crime, não pode alguém ser condenado a um crime que não existe. E a lei eleitoral não elenca crime de abuso político como crime. Fala de abuso econômico. Aliás, quando o Fachin, acho que, se não me falha a memória, em 2019, ele lançou no TSE a seguinte tese: caçar as eleições de candidatos evangélicos, porque havia abuso de poder religioso. Religião e política é a mesma coisa. O que é política? A política é coisa da polis. Polis é a cidade grega. Mas na polis grega, tudo estava num pacote.
A vida privada, a vida pública e a religião. E a economia. Tudo era polis. Hoje, na democracia, polis pode ser qualquer microcosmo dentro de um país. Tem a polis religiosa, que é a vida religiosa da pessoa, a polis do trabalho, a polis da vida privada, a polis da vida pública. Então são várias polis. O conceito de polis na democracia grega abarca tudo. Então, você falar em abuso de poder político é também falar em abuso de poder religioso. Porque, dizia o Fachin, quando um bispo de uma grande denominação, pentecostal, né, pentecostal, pede o voto, na verdade ele exige. Então você tem um desequilíbrio, inclusive econômico, com os outros candidatos. Esta foi a tese. Esta tese caiu, com o voto, inclusive, do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes foi contra esta tese do Fachin. 2019 ou 2020. Tá? Foi um desses 2 anos. O que acontece agora? A gente está querendo condenar o Bolsonaro com base num crime que não existe, que é o abuso de poder político, que já foi recentemente rechaçado na forma de abuso de poder religioso. Portanto, senhores, não tem cabimento. O professor Alexandre de Moraes, quando me dava aula, ele era muito irônico. A aula dele parecia um stand-up. Ele é cheio de sarcasmo. Então, esse dia 22 ele colocou para fazer uma ironia. Mas, se ele for lembrar do voto que ele deu, e lembro aqui, porque eu sei que em Brasília nos assistem, lembre-se do caso do abuso de poder religioso, escorado no abuso de poder político, que Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes, negou ao ministro Fachin. É a mesma coisa. Não há crime do Bolsonaro aqui. E eu ouso dizer, senhores, não sei se vocês vão me acompanhar nisso, e gostaria que vocês comentassem. Se Bolsonaro se tornar inelegível por conta de um crime que não existe no Código Eleitoral, se ele se tornar inelegível por isso, e não houver na direita ninguém que, diante da inércia da PGR, que não vai fazer nada contra a vinda do Maduro, não vai querer condenar o Lula por um crime contra a democracia, que, segundo o ministro Gilmar Mendes, é o pior dos crimes. Esse sim tem um crime anterior. Esse sim tem um crime anterior. Eu quero ver se alguém da direita vai provocar diretamente o STF para ver o que o STF tem a dizer sobre o que o Lula fez. Porque se isso não acontecer, porque se o STF for provocado, mesmo diante da inércia da PGR, e nada acontecer, e Bolsonaro estiver inelegível por conta de um crime que não existe no Código Eleitoral, aí vocês me desculpem, me tirem do ar, porque eu jamais vou concordar que isto é uma democracia. Alguém quer fazer algum comentário a respeito? Eu acho que um breve comentário aqui. Se isso acontecer, que é como o Cris falou, você falou, é bem provável que aconteça, mesmo não tendo um amparo legal. Me refiro à inelegibilidade aqui do ex-presidente Bolsonaro. Eu acho que isso também pode ser um problema para o Lula. Porque, na minha opinião, assim, o Bolsonaro perdeu para ele mesmo, né, essas eleições. Não tem uma massa tão grande que gosta do Lula, não. A gente está vendo isso no cercadinho, cercadão, ou saindo na rua. Será que se tirar de jogo o verdadeiro inimigo, que ele tanto adora colocar como fantasma, veja que ainda nos discursos atuais dele, ele bota a culpa em tudo o que aconteceu no ex-governo. Será que se de repente esse ex-governo, esse ex-presidente se torna inelegível, ele realmente passa a ter uma vantagem para uma eventual próxima eleição? Eu acho que ele mesmo vai tirar de cena o tal fantasma que ele acredita ter. Bom, enfim, falando em Lula, gente, é só